A Praça Garibaldi, aqui em Porto Alegre, está sendo revitalizada. E aqui eu estou começando uma caminhada pelo bairro Cidade Baixa, junto contigo, em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E eu estou começando então uma caminhada nessa praça, ou começando a minha caminhada por essa praça Garibaldi, que tem a estátua do herói de dois mundos, um dos líderes da Revolução Farroupilha, esse italiano que se juntou com a sua companheira Anita Garibaldi em Laguna. Os capítulos aí fazem parte da epopeia Farroupilha. Esse monumento mostra então esse casal nessas posições aqui. E ele já está merecendo mais uns cuidados aí. Tem ali, não sei se vai ficar claro na nossa filmagem, vamos ver, se aproximar um pouquinho aí. Passar por aqui, porque ali está escrito a data em que foi colocado esse monumento. Está inclusive em números romanos ali, 20, e está escrito settembre em italiano. E o ano, eu vou dizer para vocês que não está tão legível, mas eu já pesquisei e sei que é o ano de 1913, quando foi colocado esse monumento aqui, cercado por esses coqueiros, e as pombas, algumas pombas aí estão sentadas. Tem um canhão ali, uma espada que o vento está segurando. E esse monumento, ele foi inclusive revitalizado aí em 2015. Mas há uns anos atrás eu vi aí pelas minhas pesquisas que o pessoal da grande imprensa aí em 2021 já estava comentando que o monumento não estava bem cuidado, enfim, já precisava aí, não sabe, do restauro. E agora na comemoração dos 200 anos do nascimento da Anitta, se não me engano agora em 24, qualquer coisa eu corrijo aqui. Enfim, as celebrações não foram feitas aqui. E talvez porque o monumento não esteja tão em ordem. Os dedos da Anitta já não existem mais. Enfim, e o nariz do Giuseppe e o dela também caíram. Mas enfim, a praça começou a sofrer uma revitalização aí, um monte de areia aqui. Em 21 de maio desse ano. Era para durar 30 dias, nós já estamos em julho, ainda não terminou. Mas o pessoal está trabalhando lá na ponta. E aqui exatamente onde eu estou, pelo que eu andei pesquisando aí, vamos lá, seguindo a nossa caminhada, já dei uma atenção aí para esse monumento. Esse lugar exatamente onde eu estou, oficialmente, pelo que eu vi aí, seria o bairro da Zenha. E a Cidade Baixa iniciaria ali do outro lado da rua. Enfim, é por onde a gente vai, que é a Praça Garibaldi, ali adiante a Venâncio Aires. E agora a gente vai seguir então pela José do Patrocínio, para te mostrar mais então desse bairro. Mais uma vez eu encontro aí os patinetes. A gente vai passar por alguns lugares para te contar histórias interessantes, valorizar nosso patrimônio histórico, mas também mostrar um pouco do dia a dia da cidade. Nessa quinta-feira, 10 de julho de 2025, uma tarde de inverno, aumentou um pouquinho a temperatura, deve estar aí já beirando os 19 graus, que era a previsão. Tem que dar uma paradinha aqui, a gente dar mais uma olhada para a praça aqui, vou te mostrar mais um pouco, esperando aí o sinal fechar para a gente poder atravessar. E eu acho que agora a gente vai conseguir atravessar, então vamos ver se a gente consegue seguir aí sem parar. E como eu te disse aí, aqui é a Avenida Venâncio Aires, quase certo limite do bairro. E aqui tem que cuidar porque os carros sobram. Agora não dobraram mais, vamos ver se esse que não tá dando sinal. Qualquer coisa acontecer, alguma coisa eu tô filmando, né? Mas dobrou sem fazer sinal, tem que cuidar.
E eu já tô chegando aqui perto da Igreja Sagrada Família. Eu passei um pouquinho antes aqui, um pouquinho contra o sol, daqui a pouco a gente pega umas imagens dela mais ali adiante. E eu vi que ela fica fechada, aí foi uma porta lateral ali, e dizia que tu podia pedir as chaves na secretaria para visitar lá por dentro. Eu vou deixar para outro momento, para fazer, quem sabe, um vídeo exclusivamente dela ou de outros lugares interessantes, falar de repente sobre as igrejas de Porto Alegre, já que mostra tanto do interior. Em Porto Alegre acho que mostrou um pouco até agora, hein? Enfim, mas é um belo templo que fica aqui então na José do Patrocínio, na Cidade Baixa. Eu custei achar algumas informações dela, tá? E o que eu vi é que ela foi feita, erguida em 1913 por um arquiteto de origem boêmia, o antigo reino da Boêmia, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, onde hoje fica a República Tcheca. É uma igreja bem imponente, bem interessante, aqui nessa movimentada rua José do Patrocínio. Daqui a pouquinho eu já vou dobrar para seguir adiante para te mostrar mais um lugar interessante. O segundo vídeo que eu estou fazendo aí de caminhada pela cidade ou pelos bairros aí de Porto Alegre, de estilo um pouco contínuo aí, como eu te disse, o pessoal fala walk tour. Aqui a gente está passando por um bar importante aí da cidade, para a opinião. Na realidade o bairro é bem boêmio, tem bastante bares, mas o nosso foco, como disse, é natureza histórica, às vezes bastante histórica, vamos dizer assim. Não é tanto essa noite, claro que a gente vai comentando, falando contigo um pouco do que existe. É uma quantidade grande de bares, não daria para citar algum aí, mas enfim, algum outro a gente vai passar e comenta. Eu até, um lugar que eu fui tantas vezes assim, ao longo da minha vida, não fui tão frequentador assíduo, mas já vim algumas vezes aqui na Cidade Baixa. E a gente dobrou então na Joaquim Nabuco. Tem sempre algumas casas antigas que vão sendo transformadas, recuperadas, restauradas. Algumas não tem a mesma sorte, enfim. A gente passando aí por mais um bar. E agora eu vou passar para um lugar bem interessante. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Passar ligeiro aqui, a pessoa falando no celular, pegar a conversa dela. Não é o caso. E agora ficou bom que ela está fazendo uma obra ali. Eu tenho que comentar sobre o autor dessa estátua de Giuseppe Garibaldi, que é um italiano de Florença. A estátua foi encomendada pela comunidade italiana do Rio Grande do Sul. E o nome dele é Filadelfo Simi. É um marmorista, então, de Florença, que usou o mármore de Carrara. Mas há quem diga que seria, vou atravessar aqui, Giovanni Guidon, não sei se é sobrenome, eu vou botar aqui. Às vezes a gente se perde um pouquinho, mas agora, se voltar essa história aí, a gente tá já entrando na Travessa dos Venezianos, um lugar bem interessante, onde tem essas casas simples, antigas, belas, preservadas. Um lugar, pode-se dizer assim, icônico da cidade. Uma arquitetura
interessante, onde tem inclusive a veneziana por dentro e o vidro por fora, uma concepção antiga. As casas tinham as venezianas em madeira e o vidro era um luxo. Algumas dessas casas são residências, algumas são depósitos de bares, e um ateliê aqui como esse. E aqui tem umas pinturas também, e aqui a gente pode dar um panorama geral aí dessas casas. Consegue passar aqui, seguir pelo bairro mostrando mais algumas casas, prédios interessantes. Enfim, como estava te dizendo, dizem que seria, eu vi no Wikipedia, que não seria esse italiano que fez essas estátuas, mas um outro italiano já radicado em Porto Alegre. Fica a dúvida, mas eu acho que, pelo que eu vi também, o pessoal que fez o restauro nomeou esse Filadelfo, então, da Itália. Aí uma pintura aí, uma casa antiga. O laçador, nosso famoso laçador. E que é bem interessante essa parte aqui também, as casinhas antigas. E essa aqui já bem conservadas. Já vai comentando aí se eu passei perto da tua casa, se tu achou legal, ou passei por um lado aí e não mostrei o teu. Enfim, não dá pra mostrar tudo, né? Mas a gente quer fazer, dar uma boa ideia aí do bairro. E aqui dá pra ver que essa aqui tá bem colorida. Uma de 1929, lá em cima tá escrito, outra de 1925. Bastante desenhos. Fica aquela questão, o que pensariam as pessoas que construíram, moraram essas casas ao ver esses desenhos modernos de 100 anos no futuro. Enfim, era bom. E tá, o pessoal estava deitando no jardim ali, dois senhores. E aqui a gente passando por outras casas que até estão mais preservadas, entidades comerciais, escritórios de advocacia. A gente vai fazendo uns merchandising aí, sem querendo, brincadeira. Enfim, já tem uma arte um pouquinho, do meu ponto de vista, mais adequada. Já tem, falta um pouquinho de preservação. Enfim, às vezes tô achando alguns desenhos com algum exagero. Inclusive, às vezes aqui são desenhos, enfim, mas algumas vezes são pichações mais aleatórias, só escritos, né, com excesso aí, na minha humilde opinião, poluição visual. Algumas são válidas, mas enfim, há limite para tudo. E enfim, as cores só, a visualização de cores nas casas. E as mesmas cores mais vibrantes, tem gente que é um pouco contra, porque não são originais, mas são interessantes também. Aqui eu já cheguei no Alfredo, tem várias casas antigas e bares, e eu vou chegar agora, e eu vou te levar para conhecer, né, dentro da igreja. Vamos ver se a gente entra dentro desse outro lugar que eu estou passando aqui na frente, que é nada mais nada menos que o Museu Municipal de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo. Já te mostrei em outros conteúdos esse museu, a gente vai dar uma passada, vamos dar uma olhada dentro aí, contar um pouco da história da casa, ver as exposições que tem. Depois a gente pode fazer um outro conteúdo melhor, com alguns detalhes
desse museu e também de outros. Vamos olhar dentro. Ou a gente vai também na área verde que tem ali atrás. E agora está subindo as escadas para entrar, então, no museu. E logo de cara tem a maquete da casa que pertenceu a Lopo Gonçalves. Tem aqui um pouco da planta da casa. Os setores até com escrito em braille. E aqui a história de Lopo Gonçalves, que nasceu em Portugal em 1800 e veio para Porto Alegre e se dedicou ao comércio de secos e molhados na Praça da Alfândega. E tinha alguns escravos também, e tem a relação do inventário dele com os escravos, ou escravizados, na realidade é o correto, que ele possuía na época, então que ele residiu aqui, nesse lugar. E aqui tu pode olhar, essa câmera não vai pegar, algumas imagens antigas de Porto Alegre, bem interessante, uma paisagem predominantemente rural, como era esse bairro. Inclusive, tem um mapa de Porto Alegre aqui, mostrando a localização da casa, já como uma área um pouco rural. Aqui está o centro de Porto Alegre, o centro histórico, e a área rural, e o traçado do Arroio Dilúvio, que era diferente do atual nessa parte final, vamos dizer assim. Inclusive, depois a gente vai comentar que assim, essa parte era o areal da baronesa aí no século XIX. Vou contar essa história, então tem que ficar até o fim do vídeo para ver essa história aí, que eu pretendo terminar mais ou menos nessa região. E aqui eu tenho uma série de objetos antigos, essa boneca de porcelana, algumas porcelanas também da época, só para te dar um resumo do que tem aqui no museu, para tu vir aqui conhecer ele. E tem inclusive uma parte da história dele contada aqui. Ele teve outras atividades aí ao longo dos anos. A família Volkmer, do Albano Volkmer, acabou adquirindo depois ele. E inclusive tinha uma atividade comercial aí, como fábrica de velas de cera pura para culto e adorno de acordo com as prescrições litúrgicas. Era uma atividade aí semi-industrial. E aqui uma vista do bairro Cidade Baixa com o Arroio Dilúvio correndo por trás do prédio do Pão dos Pobres. Nós vamos passar por ali depois e o Arroio Dilúvio não passa mais ali. Enfim. E aqui, durante algum tempo, o Solar, então, foi sede do Serviço de Assistência Social e Seguro dos Economiários. Uma entidade, inclusive, chegou a ter pessoas que acabaram vindo morar aqui, enfim. E aí tem uma reportagem aqui do Jornal da Cidade, de 1978, dizendo que o prédio estava abandonado, até ele ser direcionado, então, para se fazer, já nos anos 80, a sede desse museu. Aí teve processo aqui todo de restauração do Solar, ali entre 80 e 82, e depois a homenagem a Joaquim Felizardo, isso já em 93. Ele que foi um dos idealizadores da Secretaria de Cultura de Porto Alegre. Ele foi secretário de Cultura da cidade aí no final dos anos 80, começo dos anos 90. Aí tem um pouco da história dele. Ele, inclusive, foi perseguido pela ditadura militar dos anos 60, 70. E aí depois o Solar virou museu. Aqui mais alguns objetos e um projeto de ampliação do museu. E o resto das portas aqui estão fechadas. É um belo prédio. E o pessoal estava comentando aí da segurança aqui, agora está
essa outra parte não tem mais visitação. Eu tenho um vídeo antigo que eu vou para essas outras salas. Tem mais amostras, enfim. Acho que ainda tá um processo aí, de repente, de melhorias do museu. E o museu ficou restrito, infelizmente, só por enquanto a essa sala. Mas esse lugar aqui é bem interessante porque tem uma bela área verde aqui no entorno. E a gente vai mostrar um pouquinho também, né? Claro, tem uma parte lá no fundo que é bem interessante. Aí já vamos acelerando o passo, dando uma caminhada. E a gente quis pegar um pouquinho então aí do museu que está nessa situação. Tem uma área provavelmente técnica aqui. E só mostrar um pouquinho aqui, porque tem aqueles bancos aí do Auditório Araújo Viana que estão por tudo. Eu acho que estava escrito acesso restrito, mas só dei uma olhada ali. Mas enfim, passou um pouquinho, mas já logo segui, não vi a placa, a porta estava aberta, estava o guarda ali já cuidando, dando uma supervisionada. Enfim, ele até, como disse, me informou que estava fechada aquelas outras salas ali, só o pessoal administrativo. E aqui tem umas esculturas aqui. Eu não sei se não é uma escultura do Chico Stockinger essa aqui. Tem uma história, uma situação aí que eu vou ficar por enquanto te devendo. Às vezes eu talvez tenha falado isso nos outros vídeos ou não. Enfim, não dá para ver tudo, são uma série de coisas que a gente prepara para te trazer aí. Às vezes passa um pouquinho. E aqui tem, como eu disse, uma boa área verde, uma caminhada. Ali adiante até tem uma pessoa, tô olhando de longe aqui, daqui a pouco pega, pessoa com um cachorro ali, tem um gramado. É como fosse uma praça, espaço aberto para visitação, gratuito. O museu tem uns horários comerciais aí, eu não sei como é que é para frequentar essa área, acho que também. Enfim, inclusive tem uma araucária, eu até tô achando que tá meio seca aí. Enfim, são situações aí que a gente enfrenta às vezes. Não sei o que houve com essa araucária aqui do museu, ou da área aqui então do Museu Joaquim José Felizardo, que é dessa casa, então, erguida por Lobo Gonçalves no século XIX. Botando a data aqui. E tudo bem, o celular aí tá dando as notificações, depois a gente dá uma olhada aí. Enfim, aqui um pouco do solar, esse belo prédio que daqui a pouco já precisa, eu acho, tá em projeto, não só de ampliação, mas já umas partes já precisam de uma manutenção, de repente um restauro. Eu até fiquei na dúvida, porque eu vi se não estava aberto, mas eu acho que ele está aberto de forma restrita e está aí, o que eu estou vendo aqui, não se vai pegar bem, a gente recebendo aí uma revitalização. Mas é um espaço importante da cidade. Museus, eu, inclusive já vim aqui na Noite dos Museus, tá? Em 2023, se eu não estou enganado. E aqui, inclusive, tem essa bela árvore que eu já falei, tem um nome. Essa aqui é a placa aqui, isso, a magnólia. É a árvore bem marcante que tem aqui na frente do solar. Vamos pegar ela um pouco aqui. E aqui, tá, eu passei meio direto e não vi, tem a placa aqui detalhada, projeto de restauração e revitalização, Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo, primeira etapa. Para deixar ele novo, sempre tem que estar mantendo e preservando esses belos e importantes lugares da nossa capital. Vamos seguir adiante. Segue o movimento da cidade aí. Passando aqui para uma parada de ônibus. Acabou de
passar o ônibus deixando o pessoal, tá um pouco contra o sol aí, enfim. As primeiras caminhadas a gente vai apanhando um pouco aí, enfim. Mas aqui do outro lado, então, tem uma série de casas antigas, transformadas, muitas delas em bares, principalmente bares da noite. Esse bar já deu bastante polêmica, porque o pessoal queria aproveitar a noite, aí tinha barulho, tiveram que regrar e chegar num acordo que pudesse o pessoal continuar aproveitando e quem quer descansar também pudesse descansar, estabelecer seus horários, enfim. Eu vou entrar numa outra ruazinha, tá? Agora me fugiu o nome, saindo da João Alfredo, e um pouco adiante aí. E eu tô, na realidade, passando por um ponto onde antes passava então o Arroio Dilúvio. Isso tudo foi tapado. O Arroio Dilúvio até foi, na realidade, foi desviado e fica acompanhando hoje a Avenida Ipiranga. Ele foi canalizado nos anos 30, 40. E aí hoje ele não passa mais aqui por cima, vamos dizer assim. Ou aqui devia ter uma ponte, enfim. E agora já estou indo um pouco adiante para chegar em uma igreja que tem logo ali na frente. Eu vou aproveitar para te convidar para curtir, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, nos seguir nas nossas redes sociais, e na descrição desse vídeo eu sempre coloco links onde tu pode comprar desde passeios saindo de Porto Alegre até pacotes de viagem. Pode reservar o teu hotel, comprar passagens aéreas, pode, enfim, comprar ingressos para atrações turísticas ali, principalmente da Serra Gaúcha. Tem várias opções para ti aí nos nossos links. Também pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E aqui eu vou passar para um outro lugar que eu queria vir, e é outra igreja um pouco mais moderna, e tem uma antiga aqui perto também. Não sei se eu vou conseguir olhar ela por dentro, mas eu já te mostrei ela num outro conteúdo, que um vídeo que eu fiz recentemente, quando a gente vai pegando mais alguns detalhes do nosso patrimônio histórico, quase preservado. Enfim, é umas pichações que eu acho que não foi acordado com o proprietário, enfim, mas está bem pintado. Os prédios antigos, deixa eu localizar. Aqui tem o prédio da Escola Mãe Admirável, e aqui do outro lado tem então a Igreja do Pão dos Pobres. E a gente vai seguindo nessa jornada aí, essa caminhada pelo bairro Cidade Baixa. Aqui tem uma garagem torcida, provavelmente um acidente, mas o detalhe é que essa parte também chegou a ser alagada na enchente. Enfim, o bairro Cidade Baixa foi atingido, ele não ficou tanto tempo com água aqui, logo conseguiu ser drenada, enfim, pelo que eu tô lembrando, mas sofreu bem com a nossa enchente de maio de 2024. Então, vamos dar mais uma apurada aqui para pegar um pouquinho da igreja. Eu acho que eu vou conseguir entrar nela. Vou te mostrar um pouco dela, vou entrar, tá? Eu vou te mostrar ela. Um pouco de silêncio, dando uma parada aí na minha conversa contigo. Resolvi, optei por fazer essas caminhadas sempre contando histórias para ti. Mas é claro que a gente, quando entrar na igreja, fazer aquele silêncio, de repente só deixa aí contigo com uma música. Ela é uma igreja um pouco mais moderna. Ela foi feita em 1958, mas tem esses anjos em forma de mosaico bem interessante, e também tem uns belos vitrais que eu vou te mostrar.
filmagem meio maluca. Enfim, esse passeio, então, pela igreja, como eu disse, tem trajes interessantes, um estilo um pouco diferente, e ela substituiu uma outra que tem logo ali adiante, que é a antiga igreja do Pão dos Pobres, que faz parte da estrutura então do complexo do Pão dos Pobres, uma instituição que se dedica a encaminhar principalmente jovens, meninos, para poder ajudar principalmente crianças carentes, para dar estudo, para dar às vezes uma formação também profissional, enfim. Eu nem vou entrar em muitos detalhes do que é hoje Pão dos Pobres, mas ele merecia aí um vídeo, principalmente porque ele foi restaurado não faz muito tempo, um pouco antes da nossa enchente de 2024, e depois ele recebeu, então, depois da reforma, as águas do Guaíba subiram, e inclusive o Guaíba vinha até aqui, que é um limite do bairro Cidade Baixa. Esses prédios que está vendo na frente não existiam até a década de 50, e também até porque aqui era o Guaíba, isso aqui tudo foi aterrado. E aqui a gente vai mostrar um pouco do prédio do Pão dos Pobres, totalmente revitalizado, restaurado, uma belíssima construção. Lá no alto está uma bela estátua. É um prédio que realmente ficou belíssimo frente dessa área verde aqui, como disse, nos limites do bairro Cidade Baixa. E é um prédio bem interessante, e esse muro já existia antes da construção do prédio. E a história conta que antes existia a sede da chácara do Barão e da Baronesa de Gravataí, residiam aqui. E nos fundos do prédio, como eu te comentei antes, a gente passou mais ou menos por fundo, um pouco atrás da igreja do Pão dos Pobres, ali passava então o Arroio de Luvo, e essa área, então, aqui na frente, mais para a esquerda, aqui tem um muro, porque eu fui e voltei agora, vou em direção de novo à igreja nova, então, do Pão dos Pobres. A gente vai pegando um pouco do dia a dia, acabei passando aqui por trás da parada. Enfim, tipo outro cantinho aqui. Era o lugar aqui atrás, conhecido. Há um pouco barulho aqui a avenida, testando aí pegar o ambiente um pouco sem um microfone. Vamos ver como é que vai ficar aí. Eu achei mais interessante fazer assim dessa vez. Então essa região toda era conhecida como o Areal da Baronesa, que morava então a Baronesa do Gravataí, casada com um português que veio pra cá. Tô botando o nome dele aqui. Agora eu me esqueci. E eu fiz um vídeo sobre o Largo dos Açorianos, que é ali adiante. Talvez a gente depois fecha a conta lá no Largo dos Açorianos. Vamos ver se não ficar muito longo o vídeo, aí já vai comentando. Mas enfim, o português veio aqui, prosperou com indústria de barcos, adquiriu essas terras, fez uma residência, depois ele veio a falecer, ficou ela aí. E teria a sede dessa chácara, então, que existia aqui. Isso aqui era zona rural, nós estamos bem perto do centro histórico de Porto Alegre. Depois tu vai ver aqui, fazer uma volta um pouco adiante. Aí a minha aqui à esquerda é o bairro Centro Histórico, do outro lado ali é a Praia de Belas, aqui os limites da Cidade Baixa. E
Enfim, essa chácara, a sede dessa chácara, uma determinada ocasião, ali no século XIX, não sei bem o ano, se eu achar depois eu coloco aqui. Enfim, ela pegou fogo, incendiou essa chácara. E aqui tem a outra igreja. Eu não sei se eu vou conseguir entrar nela, a antiga igreja. Eu até vou confessar para vocês, eu não conheço ela. Eu acho que eu vou deixar para uma outra vez, para dar uma atenção especial, para olhar lá por dentro, que é a igreja onde casaram meus pais, em 1958. Acho que antes dessa igreja nova então ficar pronta. É um pouco da história pessoal aí, igreja de Santo Antônio. Mas era fazendo bagunça aqui. Acho que tem a escola aqui para os pobres, né? Já está saindo uma criançada, não vamos filmar. Enfim. E a gente está agora caminhando, então um pouco da história pessoal aí, dá uma atenção, contar essas histórias aí também. Mas enfim, um pouco da nossa relação aí com Porto Alegre. Então, vamos seguir. Tem um alarido da criançada, tá ali atrás. Embarcando no ônibus, saindo de atividades. Lá no fundo tá a turma. Enfim, deixar seguir o seu caminho. E já passar a polícia ali atrás, vamos ver se dá para pegar aqui. Não sei se conseguir pegar, mas a polícia fazendo ronda diária aí, um pouquinho de segurança aí. Enfim, vamos seguir pela Rua da República, onde morou minha mãe, inclusive. Ou mais uma parte de história pessoal aí. Tá um pouquinho barulhento aí pelo alarido da criançada. Vamos avançar um pouquinho na Rua da República, mais arborizada. Aqui outras aqui do bairro, que as calçadas são um pouco menores, não tem tantas árvores maiores. Essa aqui quase que forma um túnel verde nesse trecho aqui, que eu vou te mostrar um pouco para dar uma ideia aí do bairro Cidade Baixa. E aí a gente vai ter que dar uma parada aqui, porque tem bastante trânsito aqui. De novo a João Alfredo. Tem uma série de bares ali também, que eu te comentei. E aí deu uma folguinha, a gente passou João Alfredo com a República. E aqui já alguns prédios mais antigos ali do outro lado. Vai pegando um clima. A maioria das crianças está ficando para trás, mas tem um pouco dando esse ambiente aqui. Vamos passar pelo Teatro Túlio Piva. São os bares aqui da noite. Mais um outro ponto aqui, nesse casarão histórico, onde fica a Secretaria Municipal de Cultura. Faltou pegar um pouquinho da história desse prédio, da nossa Secretaria Municipal de Cultura. É uma hora a gente, quem sabe, dá atenção individualmente para cada lugar aqui. Aqui tem uma outra escola aí, também tem um alarido aí, ordem escolar. Então vamos preservar a imagem das crianças. Vamos mostrando o outro lado aqui, pegando sol nessa tarde de julho, seguindo aí na Rua da República. E a Baronesa de Gravataí então pegou fogo a casa sede da chácara, e depois ela resolve lotear os terrenos do areal e resolve determinar, doar uma área então para fazer uma instituição que cuidasse das crianças carentes. Esse prédio começou a ser erguido a partir de 1895 e tá aí até hoje. No vídeo que eu fiz, se não me engano foi 2022 isso, que eu fiz um vídeo que eu mostro a ponte, o Largo dos Açorianos, mostro um pouco da igreja Pão dos Pobres e também o prédio
que não estava assim novo como ele está agora, né? Ele precisava do restauro. Esse restauro foi feito. Então, 2 testemunhos aí de como era antes da revitalização, como está agora. E mesmo assim, sofreu esse revés aí da enchente, mas também já parece que foi recuperado esses lugares já. Aí principalmente a igreja ali, né? O Pão dos Pobres, a antiga, essa que eu mostrei por último aí, já foi ela recuperada depois da enchente. Enfim. E agora um pouco mais, agora vamos passar novamente pela José do Patrocínio. Eu comecei entrando nela, agora volto a cruzar de novo. Olhar um pouco aí dos prédios, era o barulho, a região mais movimentada. Enfim, tem que aguardar o sinal abrir agora. Então, esperei um pouquinho, dei uma cortada aí. O braço cansa, até não dá pra fazer contínuo, tá verde agora. Vamos seguir aí os patinetes aí, e mais um pouco pela Rua da República. Vamos fazer uma conferida, já ficou um vídeo aí bem longo. Já deu para contar algumas histórias para ti. E é bem interessante, teria que falar um pouco mais da história do Areal da Baronesa, que é bem interessante, eu conto mais nesse outro vídeo. Inclusive era um lugar onde os escravizados às vezes fugiam, se formou um quilombo. Recentemente uma área urbana ali foi reconhecido como parece que o único quilombo urbano. Então, uma travessinha, uma rua que tem ali. Nesse outro vídeo mais antigo eu falo sobre esse lugar, mostra um pouquinho, enfim. Mas tem origem nessa saída, vamos dizer assim, nessa fuga dos escravizados. Tinha um mato ali que eles podiam sobreviver com árvores frutíferas, enfim, para escapar da ação dos seus donos, como era na época. Enfim, isso provavelmente já um pouco antes da proclamação da Lei Áurea ou da libertação dos escravos, que na realidade começou um pouco antes, aqui lá por 1884 aqui no Rio Grande do Sul, e depois veio a Lei Áurea já em 88. Passando um carro aí com um som aí, fazendo propaganda de alguma coisa, mas esse vídeo já ficou um pouquinho longo e a gente vai te mostrando mais. Vamos cuidar para atravessar aqui mais um pouquinho da Rua da República. Quase que eu pego um acidente. Os 2 carros quase se bateram lá. De longe, não é para mostrar a placa, mas o cara foi adiante. O outro passou. Quase que dá um acidente na minha frente. Coisas do cotidiano. Enfim, se seguir adiante então pela Rua da República, tem algumas luminárias aqui. É bem interessante. Tem mais um trecho lá dela. Uma hora, quem sabe, fala um pouco mais só sobre, ou mostra só silenciosamente esse belo recanto aqui de Porto Alegre. Também tem alguns bares. A gente vai chegar na esquina Leme Silva, tem bastante coisa também. E inclusive tem um shopping chamado Olaria, porque existia uma antiga olaria aqui perto, no bairro Cidade Baixa. Um ponto importante dessa história, uma hora de pesquisar mais, de trazer, conseguir maiores informações, enfim. Então essa foi uma caminhada pela Cidade Baixa e a gente vai ficando por aqui. Teria aqui mais alguns outros lugares, mas a gente vai deixar, quem sabe, aí para uma próxima. Você sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo com seus amigos, segue nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque eu ainda tenho muito mais para ti. Vamos junto.